O método monstruoso, hoje, ele é um conjunto de protocolos de growth e gestão. Ele não é necessariamente um método de lançamento que concorre com fórmula. Faça o monstruoso ou fórmula. O monstruoso, ele é um sistema plug and play. Então, eu posso pegar qualquer método, inclusive o método do Tales, que é o meteórico, posso pegar qualquer outro método, pegar o monstruoso, olhar para ele e dizer, vou encaixar esses protocolos e essa gestão aqui. A minha página de obrigado, que foi criada lá atrás, é a página que todo mundo usa até hoje, porque ninguém conseguiu fazer ainda uma página que converte mais para o WhatsApp do que eu. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Felipe Roser. Ele é criador do Método Monstruoso, líder do Movimento Monstruoso e o maior lançador do Brasil. Roser, que história é essa de maior lançador do Brasil, amigo? Isso aí foi você. Obrigado por falar isso, mas dependendo do contexto, do conceito que a pessoa quiser tratar, pode ser. Talvez ninguém tenha feito mais de lançamentos que eu. Uau. Foram quantos, cara? Cara, hoje, a última vez que eu contei, se eu parar hoje para pensar, mais de 600. Mais de 600 lançamentos, com vários experts diferentes. 73. Isso aí eu conto, porque a gente tem uma planilha e a gente já ajudou mais de 70 experts, ao todo 73. Comigo, 74, que agora eu sou expert também. Né? A gente vai falar disso, dessa transição. Se você é dos bastidores e pensa em ir para o palco, eu acredito que esse episódio vai ser muito importante para você, porque você vai ver um exemplo de alguém que depois de ter faturado milhões para os experts nos bastidores, escolheu ir para o palco e também faturou milhões, né, cara? Isso. Que massa. E de que número que a gente está falando, cara? Com esses 73 experts em mais de 600 lançamentos, quanto que você já gerou de faturamento de forma direta ou indireta? Cara, 800 milhões em média, passa um pouquinho de 800 milhões, e meus alunos, meus membros, já passaram de 500 milhões. Então, a gente fala normalmente que o método monstruoso, de forma computada direta, a gente passou de 1 bilhão. Uau. Só que muita gente, através da forma que o mercado funciona, que é, eu vi o Wendel fazendo, vou fazer parecido, eu vi fulano fazendo, eu vi a Mayra Card fazendo, vamos replicar. Os Frankensteins, então, né? Muita gente faz o Frankenstein, mas se baseia na gente e acaba que esse número é muito maior. Mas não é um número que eu tenho habilidade nem competência para, de fato, dizer para você, foram 5 bilhões, foram 3 bilhões. Então, eu conto só o que eu tenho acesso. Acho que seria difícil medir, né, o eco, né, disso, porque sempre que algo novo vem no mercado, tem pessoas que tentam reverse engineering. Como é que fala isso? Engenharia reversa. Engenharia reversa. Aí o cara entende parte daquilo ali, ou pelo menos o que eles conseguem enxergar e conseguem adaptar de alguma forma. E tudo que é feito no mercado, de alguma forma, tem um eco, né? Principalmente quando você traz uma inovação com um criativo novo ou com uma forma diferente de abordar as pessoas. O que é o monstruoso, afinal, cara? Cara, o monstruoso, ele começou como um nome que as pessoas davam ao que elas enxergavam numa live. Uma live do Wendel com 80 mil pessoas. Aí ela começou a falar, porra, isso é monstruoso. Porra, mais uma live monstruosa. Eu não fiz esse nome, não saiu, sabe, de um brainstorm, não saiu de uma sala. Saiu do mercado. Então o mercado começou a dizer que os lançamentos que eu estava fazendo, e muitas vezes as pessoas nem sabiam que eu estava por trás, eu era o cara do Instagram que tinha 4 fotos, uma era de um livro, de uma árvore, né, de uma comida. Sabe, bem low profile mesmo. Então, é engraçado que muita gente, inclusive, já sabia da existência de um tal de Roser. Eu chegava nos ambientes, a galera olhava para mim, opa, como você vai? E tudo bem, né? Eu sabia que eu não estava associado meu rosto ao meu nome. Como é seu nome? Eu sou o Roser. Você é o Roser? Caraca! Isso é muito engraçado, porque a gente fez muito barulho assim, entre as mentorias, os masterminds, os grupinhos, mas aquilo não estava associado a um rosto. E no fim das contas, né, quando eu fui fazer essa transição para Expert, que isso começou a mudar. Que massa. E como é que foi esse começo, cara? A gente tá falando de que ano e como é que foi essa história? Cara, antes do Monstruoso veio a Sala Secreta. A Sala Secreta é mais antiga que o Monstruoso. Tem uma história nossa que é muito engraçada, que talvez você não lembre. Na primeira vez que eu fui no teu evento, foi no Deimásio, no Rio de Janeiro, ali no... Como é o nome daquele hotel? Hyatt, Grand Hyatt. Cara, eu comprei uma mentoria
pra ficar pro dia seguinte, você lembra? Eu e Aham. mais uma ou duas pessoas. A gente Aham. foi no shopping, a gente comeu sushi, foi do caralho. Foi massa aquele dia, né, cara? A única coisa, a imersão é a única A coisa. única coisa. E aí, Isso naquele foi em que dia... ano, Rose? Cara, isso foi 2019 ou 18, acho que foi 18. Talvez 18. Foi 18. E aí, o que aconteceu? Eu mostrando pra você, cara, aqui, ó, eu vendo. Aí tu olhou pra mim e falou, porra, bicho, mas tu tá vendendo coisa de R$30, eu quero ver uma coisa de 1.000. Mas caiu de novo 30. Não, pô, eu quero ver uma coisa de 1.000. É o seguinte, eu vendo aqui o workshop que eu tenho, eu vendo aqui uma sala secreta, eu vendo aqui uma aula que essas pessoas que são compradoras, elas vão lá na frente comprar mais de 20%. Mais de 20% delas vão comprar de mim no dia dessa aula que eu vou fazer no Zoom. Aí tu olhou pra mim e disse, caralho, isso é legal. Aí ficou. Uhum. Ali a gente já estava fazendo o que o pessoal chama hoje do lançamento pago. Então eu faço isso desde 2016 para 2017, ali no final de 2016 para 2017. Porque eu era incompetente em fazer lançamento. Então foi um jeito que eu encontrei de fazer o meu expert faturar bem. Porque você filtra, né? Para Você de perder filtra. tempo com os curiosos e já desde o início segmenta os interessados, né? Exatamente. E aí aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. Eu descobri o Meteórico, né? Conheci o Thales Kinderé. Foi o cara que eu aprendi a mexer com o WhatsApp. Uhum. Só que eu tinha um platô naquela metodologia. Eu tinha um platô de faturar 100, 200 mil, 100, 200 mil. E eu queria fazer lançamentos grandes. E aí, aprendendo a fazer os grupos com ele, eu consegui amplificar aquilo um pouco mais. Então eu peguei e disse, cara, legal, mas eu tô vendo que o mercado não consegue fazer 1.000 grupos, por exemplo. 2018, 1.000 grupos era uma coisa completamente surreal. Eu prestei vários serviços de gerenciar, por exemplo, com o meu time 100 grupos e já era uma coisa extraordinária. Uhum. Porque as pessoas não tinham protocolos para não perder os chips, para poder mandar rápido, para poder ter toda uma equipe. A primeira coisa que eu entendi foi, galera, vocês estão perdendo tempo porque vocês abrem os grupos. Então, o Monstruoso, ele começou a botar muita gente na live porque a gente tinha o domínio dos protocolos de usar muitos grupos de WhatsApp e eu não precisava de um operador por grupo ou um operador a cada 2 grupos, porque eu não abri os grupos. Os grupos eram para notificar, para chamar para live. Não tinha conversa, né? Não tinha conversa. Então, o grande gargalo que eu enxerguei foi esse. Então, a galera estava preso ao método de abrir grupos, Que é o que o Thales defende. que é o que o Thales defende, e tá certo, porque o meteórico é tipo um que a gente chama de drop, né? É quando você vai lançar um produto na data X, você vai abrir aquela oportunidade 9 horas, enquanto tiver estoque, eu vou vender. Você pega a atenção das pessoas por um tempo muito finito, né? Inclusive, ele incentiva a conversa. Na sua pegada, você incentiva que quanto menos fale, melhor, porque cada vez que fala, As pessoas pessoas saem do saem, né? grupo. Exato. Eu vou fazer um adendo aqui, um parênteses. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai pro YouTube. E se você estiver aqui no YouTube, relaxa que no final desse episódio eu vou botar o link para você ver o episódio com o Thales e aprender uma outra forma de vender também. Já que a gente está citando ele aqui, é legal ter também o episódio dele no final, né? E é bom, né, falar sobre isso, porque as pessoas às vezes vão remendando e amontoando coisas que aprenderam com os outros e não citam, né, a fonte, né? As pessoas vão, É muito vão se massa tornando citar, né? Eu gosto dessa ideia. os novos criadores de coisas que fazem 10 Seus anos que se faz. mentores, filho de chocadeira. Filho de Já chocadeira. viu? Parece que nasceu sabendo as coisas. Exatamente. Eu cito sempre os meus mentores, e você também, né? E aí, cara, foi quando a gente entendeu, cara, o mercado precisa disso. Então eu entrei em muitos lançamentos porque eu tinha capacidade expertise. técnica de acoplar grupo de WhatsApp em grande escala para essa galera. No meu mesmo foi assim. Sim. Eu via as pessoas usando o grupo e perdendo. Eu via as pessoas usando o grupo e tomando golpe. Eu falava, cara, eu não vou mexer com isso não. E aí eu lembro que no lançamento do Vida de Mentor, uma das coisas mais importantes foi usar grupo, só que eu não dava conta de fazer isso sozinho. Sim. Hoje a gente faz, mas lá atrás eu contratei você para destravar isso. Foi um dos grandes ganhos. Eu nunca tinha usado isso, lembra? Sim, Bizarro. lembro. Eu lembro, inclusive, que o lançamento teve ROI 10, então... ROI 10, nada mal. Quanto que a gente investiu? Quanto que voltou? a gente investiu 200 e voltou 2 milhões e um quebradinho. Nada mal, né? Nada mal, Por uma foi bom. semaninha. Massa. E aí, diante desse contexto, a gente foi aprimorando e entendendo que isso poderia se tornar um método, mas não porque eu queria, porque para mim bastava eu estar ganhando dinheiro e a galera me contratando, estava bom. Mas vieram amigos meus e disseram, cara, se você não se lançar, a gente vai te lançar.
E aí, do nada, eu acordei, tava pronta a minha página. Quando eu me vi na página, eu disse, caralho, eu faço isso pra todo mundo. Eu nunca tinha me colocado numa página de captura, né? Aí eu disse, caralho, eu gostei disso aqui. Como é o mental de trocar de lado, cara? Sair dos bastidores e ir pro palco. Cara, pra mim é muito difícil. Foi muito difícil, porque talvez a gente possa até um dia, eu não sei se dá tempo nessa edição, pedir ao... Lembra do pessoal que fazia o seu... Da RBI, RGI? Como é RGB. Que é? RGB. Antônio. Antônio, vê se você acha aí eu tentando gravar um depoimento pro Vitor. Meu irmão, uma frase, difícil, não saía, câmera, cara. né? Eu olhava pra câmera e eu tentava falar e eu dizia, pera, volta. Cara, não foi. Tipo, meu depoimento não saiu no negócio, nem um trecho, porque ficou completamente cortado e ruim. E eu nervoso. Então imagina, um cara que não conseguia, pra você, não né? era natural. Hoje tá tranquilo. Eu fui entendendo o que é que eu preciso, né? Então, pra quem tá aí, quer um dia subir num palco, cara, fala do que você faz. Se você quiser estudar ou botar um PowerPoint que você fez na noite passada para dar aquela palestra, você vai se fuder. Né? Mas se você para falar o que você faz, eu subo no palco para documentar aquilo que eu já faço. Então eu entendi que não E ninguém tem... sabe mais do que você fez, né? Exatamente. Não tem ninguém que pode falar melhor aquilo do que eu. Eu sou a Você maior viveu? autoridade do mundo sobre o que eu faço. Sobre a sua vida, sobre a sua história. Exatamente. Então não tem como você ter... esquecimento, apagão, porque eu simplesmente chego e falo o que eu faço, como eu faço. Ah, mas está certo, está errado? É do jeito que eu faço, foi assim que eu fiz 800 milhões aí para os meus experts, né? Então, para mim fica tranquilo, fica leve, suave, eu não fico... Talvez eu seja o melhor orador, não estou preocupado com isso. Quando eu termino o Monster Day, as pessoas vêm dizer, cara, foi um dos melhores eventos que eu fui na minha vida. E ninguém fala, você é o melhor palestrante, porque não precisa, não é isso que eu estou buscando. Eu não estou buscando ali E ser o melhor provavelmente não palestrante. seja mesmo. E não, certamente, assim, certamente com 99,99% de certeza não sou. Mas o contexto de saber que as pessoas absorveram aquilo, saber que as pessoas viraram chave naquele momento, para mim, que é surreal. Se eu conseguir passar aquilo da minha melhor forma naquele dia, para mim já estava bem razoável. Que massa, cara. Mas explica um pouco mais do que consiste o método, porque você começou explicando, mas não terminou. Tá, vamos lá. O método monstruoso, hoje, ele é um conjunto de protocolos de growth e gestão. Então, ele não é necessariamente um método de lançamento que concorre com fórmula. Eu falo isso, inclusive, em todos os pontos de contato que eu puder, que a pessoa tenha essa dúvida, não é faça o monstruoso ou fórmula. O monstruoso, ele é um sistema plug and play. Então eu posso pegar qualquer método, inclusive o método do Tales, que é o meteórico, posso pegar qualquer outro método, pegar o monstruoso, olhar para ele e dizer, vou encaixar esses protocolos e essa gestão aqui. Então add-on é uma coisa que você pode anexar, é um Exatamente. corolário, é algo que incrementa, é tipo um booster, é uma coisa... Exatamente, a é um mais. buster. Então o que é que a gente faz? Primeiro, todo esse movimento que as pessoas hoje usam e está super natural, que é usar os grupos de WhatsApp, a página de obrigado que todo mercado usa hoje foi a página que a gente fez. A minha página de obrigado, que foi criada lá atrás, é a página que todo mundo usa até hoje, porque ninguém conseguiu fazer ainda uma página que converte mais para o WhatsApp do que eu. Mas por quê? Porque o meu foco era o WhatsApp, e o meu foco era eu tinha que converter muita gente para lá. Engraçado que eu chegava em grandes players e a página de obrigado do cara tinha botão para o cara ir para o YouTube, botão para o cara ir no Instagram, botão me segue, me curte, faz aquilo outro. Nunca que alguém ia seguir todos aqueles passos, muito menos no browser do Instagram, que é um browser limitado. Depois que você fosse para o YouTube, você não ia conseguir voltar para entrar no grupo. Então os caras relatavam, nossa, esse negócio do WhatsApp não funciona não, porque eu captei 1000 e-mails e está entrando 300 pessoas. Pô, claro, eu vou olhar a tua página de obrigado, que na verdade eu prefiro chamar de página de parabéns. Eu vou olhar para a tua página de parabéns e vou dizer, cara, tu tem 300 botões, o cara tem que ter um foco único. O que é que você quer aqui? É fazer com que ele entre no WhatsApp? Então, por que você está com... Você está com uma certa ganância de saber o seguinte, pô, já que eu estou dominando o fluxo desse lead nesse momento, eu quero ter curtidas no meu Instagram, eu quero ter seguidores, eu quero ter isso. E aí você vai acabar que não vai ter nada. Você vai ter uma dessas coisas, mas o que vai gerar energia para o seu lançamento é ter mais gente no grupo do WhatsApp. Ponto. Então, o formato
dessa página, que é utilizado até hoje, é nosso. E toda a melhoria veio também do movimento monstruoso. Por que movimento e não método mais? Eu não chamo mais de método, porque o movimento ele se tornou algo que tem contribuição dos membros e de quem usa o método. Então, por exemplo, eu tenho um membro que foi lá e conseguiu fazer um segundo botão. Então, ele tem 2 botões na página. Ele vai para a conversa, em vez de ir direto para o grupo. Por quê? Porque várias pessoas que clicam para entrar no grupo não conseguem, porque tem um bugzinho no WhatsApp que nunca foi resolvido, ou eles não têm interesse em resolver, que manda para a loja. Manda para a loja da Apple, para a loja do Android. E aí, quando chega lá, o cara se perde. 30% mais ou menos dos cliques acontecem isso. Interessante. Então, as pessoas querem entrar no grupo e não conseguem. Então, você pega um segundo botão que, mandando para uma conversa do WhatsApp, ele abre, diferente de mandar direto para o grupo. Então, nessa conversa, a gente consegue mandar o link do grupo e ele entra. Porque o link do grupo, quando ele está nativo dentro da conversa do WhatsApp, ele vai. O link externo que você clica num browser, em 30% das vezes não vai. Muito e bom. aí você entende, porra, eu ganhei 30% a E a mais. chance de ser banido é menor também, porque é o cara que tá mandando uma mensagem, né? Sim, sim. Interessante. Então faz sentido isso? Faz Substituir sentido. o botão ou acrescentar? Acrescentar. Tem gente, e eu já fiz esse teste de 2018, 2019, de fazer sempre para conversa e depois mandar para grupo. Hoje estamos enfrentando uma grande epidemia de golpes. Isso é um fato. Existem organizações criminosas que estão trabalhando, né, afinco para pegar ali teus leads e se passar por você. O que acontece? Então vai existir um movimento das pessoas diminuírem colocar a gente no grupo, porque você está expondo ali o número e pode, de fato, ali ter o seu lead. Mesmo que ele não caia no golpe, aquilo é estressante, aquilo dá medo, dá angústia, medo. dá aflição. E é estressante para o teu lead, porque ele está recebendo coisas que atrapalham o teu lançamento. Então, por exemplo, aqui no lançamento da Maíra, a gente teve automação por parte dos caras em tempo real, cara. Automação melhor que a nossa. Eu disse, pô, se esses caras fizerem isso, se eles criarem um produto, eles vão vender mais do que a gente. Pô, os caras são bons. Mas, enfim, existe um movimento que está se tornando claro, que é daqui a pouco todo mundo usar a API oficial. Porém, a API oficial tem algumas limitações, tem custo, né? Então esse movimento já está acontecendo. Profissionalização, né? Isso acontece em todos os mercados. Em todos os mercados. Então, assim, vou dar uma dica aqui que eu nunca dei essa dica publicamente. A tendência seria que as pessoas criassem canal no Instagram, porque o canal do Instagram ele tem o mesmo potencial de um Telegram, só que o Telegram ninguém usava. Então, a tendência é que a gente passe a usar o canal do Instagram para receber esses leads. Então, eu já pego o número do cara na captura, posso usar isso na API, e já mando a galera para canal do Instagram. Já testou assim, deu bom? Já testei, deu bom. Só que acontece, tem expert que não quer. E aí a gente vai fazendo com quem quer, quem aceita, porque o cara já está com medo, vou investir 1 milhão. Eu nunca vi isso funcionar. E aí o cara fica preocupado. Eu, por exemplo, sou usuário do Instagram no nível que todas as minhas conversas do Instagram estão lidas. E do WhatsApp não. Ah, eu sei bem. Você faz isso também, né? Então, assim, é muito provável que a pessoa dê mais atenção a um canal do Instagram do que ao WhatsApp. Porque no WhatsApp, as pessoas têm ali problemas para resolver. No Instagram, elas têm diversão. Prazer. Então, é muito prazeroso ver uma mensagem no Instagram, enquanto no WhatsApp está sempre associado a algo que alguém está lhe demandando. Então, fica a dica. Quem quiser testar, depois me fala. Cara, isso é bom, hein? Então, ao meu ver, isso é uma das coisas para o futuro. Obviamente, a gente já tem atrelado o que é que, para a galera começar a entender o que é que a gente já tem feito há mais de 2 anos e que vai se tornar padrão do mercado, né? Já está aos poucos se tornando. A API oficial, as pessoas estavam preocupadas em pegar na página de obrigado. As pessoas tiraram o telefone da página de captura porque começaram a dizer, mas isso diminui, aumenta a fricção e você vai aumentar o custo por lead. Cara, a gente testou todas as formas. Todo lead que não quer deixar o telefone na página de captura é porque ele não vai comprar depois, é porque ele não está interessado o suficiente naquilo. Faz sentido. Então, pedir o telefone dele é um bom filtro para você qualificar o seu lead. Acabou, ponto final. E aí a gente pede... Pode vir menos, mas são os melhores. Mas são melhores. E aí você pedir o telefone ali, te dá a oportunidade de você falar com ele pela API oficial a partir daquele momento. Então já tem mais de 2 anos que a gente usa a API oficial para responder o cara automaticamente. Até quando não tinha API oficial, a gente já usava automações
não oficiais para fazer isso. Ou seja, o cara se cadastra e eu já começo um fluxo, um follow-up com ele. Só que agora, antes do que eu vou falar, esse follow-up poderia ser com automação. Agora, esse follow-up pode ser com IA. Então, você pode pegar uma ferramenta de IA que vai cuidar do lead do início até o final, cara, do lançamento ou do processo, seja ele um perpétuo. Imagina que essa IA, ela vai ser uma espécie de concierge, porque no movimento monstruoso, no método monstruoso, a gente, nessa acoplagem de coisas, a gente pega, por exemplo, o PPL. Para mim, PPL ela é uma fase gigante, não tem como PPL me corresponder a algo específico, porque PPL é toda a fase que acontece antes de abrir o CPL. Então, dentro do nosso protocolo de gestão, eu tenho a parte de distribuição de conteúdo e posicionamento, concepção do lançamento, setup do lançamento, convite, RSVP e manifesto. A gente tem 6 fases dentro do momento do PPL. Fases bem claras e o que é que eu preciso fazer, qual a intenção principal em cada fase. Então, por exemplo, na fase de convite, o meu propósito é ter um CTR altíssimo no meu criativo e o máximo de pessoas entrando na minha base. Beleza? Ok. E da melhor forma possível, né? Com uma qualidade, porque tem gente que usa um criativo pensando, pô, eu vou baixar o custo por lead. Aí faz qualquer criativo. Cara, a importância não é o custo por lead pelo custo. É quem é esse cara? Como é que você está testando ele lá na frente? Aí daqui a pouco a gente fala de lead score, fala de outras coisas. Quando eu vou para o próximo ponto assim que esse cara entrou, eu tenho que começar nele um processo de RSVP. RSVP existe antes da internet. RSVP é um conceito de responda, por favor. É uma sigla em francês. Responder, s'il vous plaît. Responder, s'il vous plaît. E aí, o que é que acontece? Nessa fase, eu tenho que gerar desejo e compromisso pelo evento. Tem gente que cria aí umas coisas copiadas nossas e fica querendo dizer que nesse momento é para quebrar a objeção. Não é. Eu não estou vendendo nesse momento. Nesse momento eu preciso que a pessoa esteja na live. Nesse momento eu preciso que ele vá para o evento. O evento é que tem que ser surpreendente, incrível e gerar nessa pessoa a ambição suficiente para ela querer se transformar. Porque a pessoa não quer o produto, a pessoa quer a transformação. Então a chave, a intenção principal dentro do evento é a ambição. Precisa gerar ambição na pessoa. Aí alguém pode perguntar, ambição? Não. Ambição é diferente de ganância. Ambição é um desejo ardente, é um desejo incontrolável de resolver aquilo que eu tenho para resolver. Ambição não tem nada a ver com dinheiro. A gente que associa ambição com dinheiro. Ambição é eu vou resolver essa porra. Então, a partir do momento que eu tenho clareza em cada momento, eu começo a fazer a copy numa cadência certa. Vê como as coisas começam a se conectar? Então, eu tenho muita clareza na gestão dos processos. A gestão do processo me dá clareza para criar as narrativas certas nos momentos certos. Então, quando eu abro esse mapa mental numa aula, a galera para assim e fala, caralho, eu nunca tinha entendido um lançamento. Porque, na verdade, é a forma de resolver o pepino. Eu, às vezes, começo uma palestra com um pepino e pergunto assim, galera, como é que você come esse pepino? Né? Porra, é um pepinão. E até é pejorativa a brincadeira. Aí, a primeira coisa que eu digo, galera, se você quer comer esse pepino, você vai ter que cortar ele em pedaços menores. É a primeira coisa. Se você tem um pepino para resolver, você não vai resolver o pepino de uma vez, cara. Você tem que cortar ele em pedaços menores. E essa que é a grande analogia. Então, o lançamento é um pepinão que você precisa cortar. Se você entende que você precisa cortar o lançamento em várias fatias e resolver cada coisa na sua hora, na sua vez, no seu tempo, o lançamento se torna uma coisa que não é estressante. O lançamento só é estressante porque eu não sei o que eu preciso fazer em cada momento. E aí eu fico copiando, fazendo a engenharia reversa que você citou, e aí começo a fazer essa engenharia reversa, mas eu não entendo por que estou fazendo, eu só estou copiando e trocando as palavras e meio que tentando me encaixar ali. E a partir do momento que a pessoa entende o monstruoso, ela passa a ser um chefe de cozinha e não um cara que faz uma receita olhando, faz um bolo olhando para aquela receita ali, e se faltar um item, ele não sabe como substituir. Porque ele não entende qual a função daquele item dentro do processo. Ele sabe que aquilo é um ingrediente e ele precisa ter. E às vezes, num lançamento, muita coisa é cortina de fumaça. Narrativa, em vários momentos do lançamento, é cortina de fumaça. Nem tudo faz parte do que vamos chamar aqui do 80-20 do lançamento. Nem tudo é sobre isso. Tem coisas que é uma cortina de fumaça. É um momento ali para você
gerar mais empatia, outras coisas são para você gerar conexão. Mas se aquele e-mail não for, aquele e-mail que gera conexão, ele não for, não é ele que vai ferrar o lançamento. Mas tem uma coisa que se eu não fizer na parte de protocolo de growth, se eu não disparar no dia tal a mensagem, se eu disparar demais, eu vou espantar os leads, se eu fizer tal coisa, essas coisas fazem parte do código do lançamento e elas serem feitas errado ou serem omitidas vão ferrar o lançamento. Então você só tem noção do código do lançamento quando você conhece de fato a engenharia do negócio, não só quando você vê essa lâmpada. Pô, é bonita a lâmpada, mas o que está por trás disso aí? Tem toda uma engenharia de transmissão para essa energia chegar até aqui. Chega no prédio, ela tem uma outra coisa que recebe essa energia para distribuir para cada sala. Antes disso, veio lá de uma hidrelétrica. Cara, é um negócio complexo. E a gente quer olhar para a luz e achar que é tranquilo, que é fácil, que é compreensível. Eu gosto de uma coisa que o Érico fala, que é o marketing ele é muito intuitivo. Então parece que é fácil. Mas não é. E não é mesmo. Eu gosto de uma metáfora do bolo, né? O cara que não sabe fazer bolo, ele não se mete na cozinha para fazer o bolo, sem ter uma receita ou sem alguém ensinar. O cara que não sabe fazer bolo, ele não tenta ir lá. Mas de alguma forma, cara, marketing, o cara se mete a fazer. Da cabeça dele mesmo, como se fosse ok isso. Sendo que é algo que é extremamente complexo. Mais complexo do que fazer um bolo, né? Mesma coisa a mentoria, cara. Puxando a brasa pra minha sardinha, pro meu mundo, né? Cara, envolve andragogia, envolve ensinar, envolve educação, envolve transformação, envolve, cara, seres humanos. O cara vai lá e cria a mentoria da cabeça dele, sem seguir um método, sem seguir nada. O mesmo cara que não tem coragem de ir pra cozinha fazer um bolo, porque ele sabe que não sabe fazer o bolo, ele vai lá e inventa a mentoria de qualquer jeito. Aí às vezes eu pergunto, o cara fala, Vitor, eu fiz mentoria, fiz os meus primeiros 100 mil, quero chegar no 1 milhão e não consigo. É muito comum esse cara. Fala, tá, mas você seguiu algum método? Aí o cara fala orgulhoso, não, fiz da minha própria cabeça. Cara, que esquisito, né? E o mercado da barreira é tão baixa que o cara, da cabeça dele, ele consegue mesmo fazer 100 mil. Só que se o cara vai pra cozinha fazer um bolo e sai um bolo solado, que era pra ser um bolo, parece que é um cookie, parece que é uma maçaroca, ele consegue comer e ver que tá ruim. Só que no mundo de mentoria, ele que poderia ter feito 1 milhão, 10 milhões, fez 100 mil, ele tá amarradão, porque ele acha que isso já é mais do que ele merece. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho isso uma coisa muito doida. E ele ainda vira e fala assim, não, eu nunca estudei mentoria, mas já comprei a mentoria do fulano sobre performance, comprei a mentoria do ciclano sobre negócios, comprei a mentoria do outro sobre gestão. Então eu acho que eu posso fazer minha mentoria na área dele, sei lá, para advogados ou para médicos. Aí eu falo, cara, isso é a mesma coisa que eu falar, ó, eu sou gordo, eu já comi bolo de morango, eu já comi bolo de brigadeiro, eu acho que eu posso fazer um bolo. Cara, isso não faz o menor sentido. Mas por que com bolo o cara consegue resolver essa equação rapidamente, percebe que ele não sabe, mas com mentoria o negócio fica difícil? Parece o Chaves, né? Eu tinha 10 maçãs, vendi 5 maçãs, quantas maçãs sobraram? E aí o Chaves fala, essa eu sabia com pera. Sabe? Exato. É muito doido. Tem uma analogia em relação a isso que é muito boa, que é o seguinte. As pessoas acham que eu não posso, por exemplo, se eu não fosse pai, eu não poderia estudar método de criação de filhos. E pode. E claro que pode. Por quê? Se você fosse, por exemplo, hoje, um cirurgião cardiovascular, você precisaria ter sofrido uma dor no coração, você precisaria ter passado por um infarto para saber? Certamente não. Então o cara que teve infarto, ele é a melhor pessoa do mundo para ensinar. Certamente não. Então é bem legal essa analogia, porque, cara, não faz sentido você achar que porque passou por aquilo que você está pronto para ensinar. Interessante. A minha mãe falando, cara. A minha mãe foi casada algumas vezes, né? E aí ela tava, acho que no evento do Wendel, e o Wendel falando de casamento e tal. Aí minha mãe falou assim, cara, o Wendel sabe só um pouco sobre casamento. Quem sabe de casamento sou eu, que casei sei lá quantas vezes. Sabe, ela casou mais, então ela sabe mais, né? Fábio Júnior fala isso. Ele que fala isso. Cara, muito bom, cara, muito bom. Massa, Rose. E, cara, eu lembro, lá na mentoria, quando você escolheu falar, cara, eu vou sair do armário, eu vou pro palco, vou sair dos bastidores e cara, eu vou falar. Cara, como é que foi a primeira turma, cara? Porque hoje eu vejo você todo mês fazendo imersão, não? É 40 dias. É praticamente todo mês. Às vezes um mês ele acaba sendo pulado porque 40 São dias... 10 no ano? São 10. 10 no ano, quase todo mês fazendo. Cara, quem olha hoje vê que você já tá no ritmo.
Mas, cara, eu lembro lá atrás, antes de você fazer a primeira imersão. E a primeira turma veio antes da imersão. A imersão veio depois, como processo de venda, salvo engano. Como é que foi o início da coisa, bicho? Cara, a primeira coisa que me fez ter coragem foi falar com você e com o Thales. E vocês disseram assim, cara, vai montar tua mentoria? Eu lembro que minha mentoria era de gestão de times. Super lembro. E aí vocês abriram para mim um pitch. Então vieram as 3 ou 4 pessoas do Thales, vieram as 3 ou 5 pessoas do VD. E aquilo me deu energia. Caralho, a galera quer me ouvir. Eu tenho algo para agregar para essa galera. Essa galera tem essa dor de gestão de times. E aí comecei a fazer a aplicação. O método espartano, né, que você chama. Comecei a fazer a aplicação, entendi, porra, vou botar aqui essa série de perguntas, se o cara responder tudo é porque o cara quer mesmo, porque do jeito que eu estou perguntando aqui, é muito difícil ele não querer, porque quem se submete param no meio. Então, comecei a fazer o processo de aplicação, começou a dar muito certo, porque estava todo mundo olhando para os lançamentos do Wendel, todo mundo olhando para os lançamentos da Mayra Carr, todo mundo olhando para os lançamentos da Camila Farani, todo mundo olhando para o lançamento até do Ryan, a gente chegou a fazer lançamento. Foram 73 expos, cara. Então, você imagina que nesse meio todo mundo queria entender quem está por trás disso. Então, quando eu disse, sou eu, eu levantei o dedinho, galera, eu que estou fazendo esse lançamento. Cara, começou a galera preencher com força os formulários. Eu nem gastava muito com tráfego, era às vezes no orgânico, então era uma coisa louca. E montei a primeira turma, aí comecei uma turma de 30, daqui a pouco estava com 40, 50. O método monstruoso, eu fiz um lançamento monstruoso para lançar o monstruoso, deu super certo, e a partir dali a gente entendeu que dava para fazer uma imersão presencial com a galera que já era minha aluna. Então o primeiro monstruoso, o primeiro evento presencial não foi o Monster Day. Ele começou como encontro... Foi um evento de entrega da mentoria, não um evento para vender a mentoria, né? Eu cobrei. Na verdade, não foi um evento de entrega, foi um evento de consagração, vamos chamar assim. Então, teve 90% das pessoas ali que faziam parte de algum programa meu e 10% que veio ali de uma história ou outra que eu tinha montado. Cobrei na época bem barato, tipo assim, era R$200. Quando eu vi, tinha uma sala de 250 pessoas que não cabia. O que eu tive que fazer? Eu tive que dividir em 2 turmas. Então, eu fiz uma imersão dupla. Porque vendeu muito mais do que a gente entendia que era para ser vendido. E quer dizer imersão dupla? Eu tive que fazer ela 2 vezes. Ah, tá. Eu fiz terça e quarta para uma galera e quinta e sexta para outra. Uau. Foi tipo assim, 2 entregas. Para caber na sala. Para caber na sala. Poderia ter pegado um lugar maior? Poderia, mas cara, eu não tinha nenhum know-how de fazer evento, eu fiz sozinho. Eu que liguei para a galera que fez os sanduíchezinhos lá, terrível. Hoje você chega no Monster Day, porra, canapé, não sei o que, vinho... Na época você chegava, cara, tinha um pãozinho com mortadela, um pãozinho... Pão com epa, tu já comeu pão com epa? Você abre o pão, epa, não tem epa. Nada. Era muito louco e funcionou, foi bom pra caramba. A galera gostou, a galera curtiu. Não fiz pitch, eu vim começar a fazer pitch a partir do 3º evento. Eu fazia o evento e não tinha conhecimento que no final do evento a galera fazia o evento para ter prejuízo ou empatar para ter pitch. Não, eu fazia o evento porque eu queria me desenvolver, me conectar com aquelas pessoas e me desenvolver. Então eu nem me sentia merecedor naquele momento de fazer um pitch, porque para mim já estava bom demais a galera não me vaiar. Para mim já estava bom. Disse, caraca, terminou o evento, ninguém me vaiou, sou campeão. Porque eu não conseguia gravar um vídeo de depoimento, eu não conseguia gravar um vídeo de 3 minutos, eu não conseguia... Para eu gravar aula eu conseguia, porque gravar aula eu me desligava e, tava dando aula ali pro cameraman. E era sobre o que eu sabia, né? Então, com lápis na mão, aquilo flui. E era uma trava mesmo com câmera, porque eu lembro... eu fui professor universitário durante 7 anos. De 2006 a 2013, mais ou menos. Então, eu dei aula em faculdade, gestão de projetos, marketing, etc. Então, meu problema não era falar em público. Meu problema era falar de algo de uma forma não estruturada e não da forma que eu fazia, sei lá. Então, a partir do momento que eu destravei esse negócio, eu disse, vou fazer isso agora todo mês. Comecei a fazer todo mês. Poderia fazer um evento de 2.000 pessoas por ano? Poderia. Mas eu gosto da conexão. Eu consigo me envolver com todo mundo ali. Até 250 pessoas, que foi o último agora, eu consigo falar com quase todo mundo. No coquetel, no almoço, no corredor, lá fora, antes de entrar. Eu não sou o cara que surge de trás do LED e a galera, uau, né? Eu sou o cara que antes de começar o evento, eu já tô no coffee break, já tô no Welcome Coffee com a galera. Já tô ali,
quando eu subo no palco, eu já falei com metade. Então eu sou esse cara. Massa, cara. Eu lembro que teve um evento meu que um dos depoimentos que a pessoa deu foi: tem palcos do digital que são altos demais. E não é literal, né? Que o palco é alto. É que tem uma distância muito grande entre o guru que tá ali no palco e a pessoa ali do mundo real, né? E o cara tava me reconhecendo, me elogiando por isso, porque meu palco é baixo, né? Porque, cara, eu tô ali pelas pessoas mesmo, de verdade. E eu acredito cada vez mais que quanto mais você tiver disponível mesmo, quanto mais você tiver presente para as pessoas que você escolhe servir, melhor. Óbvio que tem sempre aquele cliente mulher de malandro, que quanto mais o guru bate, quanto mais ignora, quanto mais despreza, mais eles querem pagar os high tickets deles, né? Provavelmente sempre vai um pro meu evento. Sempre vai um que fala assim, caraca, eu pensei que o Rose era maior. Você é muito disponível. Pra ser maior, eu preciso estar num palco mais distante, ser mais frio e ser inacessível na cabeça desse cara. Porque essa pessoa gosta de ser relimitada mesmo. Isso alimenta o dodói mental, o dodói emocional. O cara, se a pessoa tratar bem ela, não é boa o suficiente pra ela. É muito esquisito, mas é assim que é. Homens e mulheres. Eu acho super esquisito. E só alimenta relações abusivas que tem no digital. Tem gente que compra de gente porque tem medo. Tem gente que compra de gente porque, cara, acha que é a única forma de sobreviver. Tem gente que compra de gente porque senão o concorrente vai comprar e o que será dela. Eu acredito que tem essa política do medo aí, cara. Uma coisa esquisita demais. Esquisita demais. Que é o oposto do amor, que eu acredito, cara. Que é o se importar, que é o realmente estar ali pelas pessoas e construir junto. É o que eu acredito. Eu quero lembrar de uma história que pra mim foi bem interessante e conecta com isso. Na primeira vez que eu entrei na mentoria sua, você fez a pergunta-chave. Esse valor, na época era 15 mil. 15 mil reais vai atrapalhar na sua vida financeira, 15 mil reais vai te comprometer. Esse 15 mil reais, ele realmente vai ser algo que, aplicado, ele vai te render frutos e não vai ser algo que vai ferrar a tua vida no final das contas. Aí quando você perguntou isso, eu disse, caralho. Você já fala o que você vai falar, mas o termo que eu uso certinho, e eu sigo usando até hoje, esse é um valor que você tem que se desfazer de algum bem físico. Pegar algum tipo de empréstimo. Ou que vai atrapalhar o seu fluxo de caixa pessoal ou da empresa. Porque se for, cara, não quero que você compre. Tem um monte de gente na internet atrás do seu último dinheiro, eu não sou mais uma pessoa. Então eu preciso que quando o cliente entre, ele entre e pague com tranquilidade, porque ali não é o final que eu comemoro a venda. Ali é o começo de uma nova relação e a gente tem que construir todo o resultado do cliente, né? E sabe por quê? Eu disse, não, fica tranquilo. Porque esse dinheiro eu já tinha feito com o que eu aprendi com você. Não era um dinheiro que eu ia vender alguma coisa, que eu ia me fazer alguma coisa. E 15 mil naquele momento era 15 vezes mais o valor do primeiro produto que eu comprei. O primeiro produto que eu comprei de você foi o Maestria. Meu Deus. E você me abordou no Instagram, porque eu respondi uma caixinha. Então você tinha já uma técnica de... Se esse cara respondeu que ele fatura tanto, eu já faturava mais de 200 mil por mês, só que vendendo salinha secreta e fazendo pitch de produto de 300 reais. Na sala secreta a gente vendeu um negócio de 300 reais, acredito. 20% comprava. E aí, cara, você chegou pra mim e disse, cara, Maestria pra você. Eu falei, quanto? Aí tu falou, R$1.000, cara. Meu produto mais caro que eu vendia era 300, que era curso para engenheiro, né? A gente tinha uma plataforma, que hoje é Minha Casa Financiada, com o Diego Cariello e com o Vinícius Mota. E a gente vendia um produto que se chamava Revit, que é um substituto do AutoCAD. Ele é BIM. Do MS Project, né? Não, ele é BIM, o Revit é BIM e ele substitui o AutoCAD. É da mesma empresa, mas é tipo a evolução. Sim. E aí, cara, quando você falou R$1.000, eu achei aquilo assim, tipo, pra mim já era um high ticket do high ticket. Não é possível que alguém tá me cobrando R$1.000 por um acesso a um login senha na minha cabeça. Um grupo no Facebook. E era um grupo no Facebook. E eu lembro que eu ainda barganhei, eu disse, beleza, eu vou comprar, mas quando eu fizer um evento em Recife, eu quero que você seja meu palestrante. Meu Deus. Muito louco. Aí você falou, Rosa, eu posso ser seu palestrante um dia, mas não por conta disso. Eu disse, caralho. O cara é muito, muito doido, o cara tá desapegado com essa venda. Pra mim ele ia dizer, beleza, pode mandar bala que quando você fizer o evento eu apareço aí. Isso foi 2017, mais ou menos. Foi 2017. Se você entrar aí agora em grupomaestria.com.br, esse grupo continua no ar e o preço continua sendo o mesmo. R$ 9,97 por ano ou R$ 12,97. Lá, todo mês tem um conteúdo meu, ou do Rose, já fez conteúdo pra lá também, ou de algum expert que tem muito resultado no digital,
E lá é um lugar para democratizar o acesso a conhecimentos que antes só estavam disponíveis em grupos extremamente caros. Maestria foi uma iniciativa minha, de dezembro de 2016, para democratizar o acesso ao conhecimento. Então, se você quiser ter todo o histórico do que aconteceu em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, agora 2025, e todo mês tem um novo conteúdo. Às vezes é um conteúdo de 1 hora, às vezes é um conteúdo de 15 minutos, mas é algo que você possa implementar agora no seu negócio, ou para vender mais, ou para entregar melhor. Eu estou falando especificamente de venda de cursos e venda de mentorias. Maestria é o seu lugar se você é um empreendedor digital do bem. Entra aí, grupomaestria.com.br. Fiz aqui o meu jabá, né? Esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Eu mesmo. E eu lembro que eu comecei a devorar, comecei a assistir várias palestras. Disse, caramba, velho, tem aula aqui do Fábio Ricotta, se eu não me engano. Assisti uma aula do cara, assisti uma aula de não sei quem. Várias pessoas que eu gostava, várias pessoas que eu... Os melhores do digital. E aí comecei a faturar mais. Fui pro VD, tinha feito já também aquela mentoria de 5 mil com você, que era só para a gente ter aquele dia a mais ali, depois do evento. Era muito na minha cabeça, não que de fato, já faturava mais de 200 mil, mas eu não tinha ainda comprado nada digital desse valor. Então começou a quebrar os bloqueios. E eu comecei a entender que se eu nunca tinha pago por isso, como é que eu vou cobrar por isso? Total. Então eu entendi que eu não tinha cobrado R$1.000 ainda porque, cara, eu não tinha nem oferecido. Você me ensinou isso. Rose, sabe por que você nunca vendeu nada de 1.000? Aí eu disse, não. Aí porque você nunca ofereceu. Aí eu, puta merda, é verdade, porque... E aí você me fez um desafio. Te vira aí, faz uma oferta de 1.000, porque eu tenho uma venda para você. Tem alguém precisando de uma consultoria, de como fazer não sei o que no lançamento. Faz essa oferta que eu vou... Aí eu fiz essa oferta no hotel. Aí preparei, você vendeu para mim uma mentoria rápida ali para ensinar a pessoa a resolver um problema ali no lançamento. Eu disse, caraca. Que demais, cara. Destravei R$1.000. Que demais. Aí veio de 5. Destravei. Veio a mentoria. Na hora que chegou a mentoria, para mim, tudo que eu já tinha absorvido, tudo que eu já tinha gerado em termos de valor, né, de ROI, vamos pensar em ROI, já tinha passado de 15 mil há muito tempo, então ainda existia um bloqueio, eu ainda não tinha comprado nada além de 15 mil que não fosse um carro. Eu disse, vou entrar. Quando eu entrei, passou-se o tempo e 15 mil começou a ficar muito barato. E aí tinha um outro programa que era 80. Então imagina o cara que saiu de 1.000 achando que aquilo era caro. E na época o seu programa de Mastermind era 80. Hoje com certeza deve ser mais. Eu estou falando de 2020. Na altura que a gente está gravando é 120. 120. Deveria ser mais. Com certeza. Mas com certeza. Só 120. E aí o que acontece? Fui desbloqueando e entendendo que à medida que eu estava pagando por aquilo, eu me sentia, inclusive, numa espécie de inversão de contexto, onde eu poderia também cobrar por aquilo, porque eu entendia como eu entregava, eu entendia como era a entrega, eu entendia o que as pessoas estavam buscando e por que elas pagavam. E afinal, se você estava pagando para alguém, alguém poderia ou deveria pagar para você. Afinal, se você pagava para alguém, você pode cobrar de alguém. É muito incoerente, cara, você se planejar para cobrar um produto de 100 mil, você nunca ter pago algo de 100 mil. É muito incoerente. Tem gente que quer vender high ticket, mas não paga high ticket. E tá tudo bem se você não pagou porque não teve oportunidade, porque ninguém te ofereceu, porque você já era melhor do que aquela pessoa, você entende, não, eu já faço isso bem. Mas você não pagar porque você acha caro, isso invalida completamente talvez no seu subconsciente, não sei, mas invalida completamente. Se você não acredita que aquilo vale 100 mil, como é que você prepara algo de 100 mil e vai dizer que vale? Não faz sentido. Para mim, aquela conta fechou na hora. Eu disse, cara, é isso aqui. E na hora que eu entrei no Mastermásio, na outra semana, eu fiz uma oferta de 80 mil e vendi. Na outra semana. Eu poderia ter feito uma oferta de 70? Poderia ter feito. Poderia ter feito de 50? Poderia. Poderia ter feito de 100? Antes de entrar também? Poderia. Mas aquele momento eu disse assim, vou fazer uma oferta de 80 num story, cara. E eu vendi 2. Então quem é que pagou essa conta? A minha cabeça, inclusive, foi isso, porque você tem uma frase, tem várias frases, né, cara? Se a gente documentar as frases que você tem, dá um livro. Quem vai pagar essa conta, né? Então, eu pensei, quem vai pagar a conta do Mastermásio? Eu vou fazer uma consultoria, não vendi uma mentoria, porque tem que estruturar, eu queria vender rápido. Galera, consultoria para olhar como está seu lançamento, do começo ao final, 80 mil.
só tem 2 vagas. Apareceram exatamente 2 pessoas em coisas de 10 minutos, nem demorou muito. O cara só perguntou, pago como? Foi assim. E aí eu vi, cara, isso é loucura, mano. Isso aqui não tá certo, não. Isso aqui é um nível que eu nunca tinha acessado. E aí comecei a entender que, porra, eu nunca acessei porque eu nunca ofereci. Eu nunca acessei porque eu nunca estruturei algo que valesse isso. E meu conhecimento até aquele momento já valia muito mais. Eu já estava fazendo vários lançamentos de 7 discos, vários lançamentos de múltiplos 7 discos. Então, 80 mil não era nada. Tanto que hoje, 4 conversas comigo eu cobro 200 mil reais. 4 conversas sobre o lançamento da pessoa. Não é nem o lançamento inteiro. Porque antes eu cobrava isso para acompanhar o lançamento ponta a ponta. Isso poderia durar 20 dias, como poderia durar 60. Tem gente que estica o lançamento. 4 conversas comigo, que vai durar 1h30, 2 horas, hoje eu cobro 200 mil. E pergunta se a pessoa achou ruim no final do lançamento. Porque o último agora... Se deu ROI, tá barato. O último agora, um lançamento Latam, que ia investir 500 mil dólares de investimento. Ele já tinha investido 300 e tinha voltado perto ali de 700 mil, algo assim. Ele investiu 500 e voltou alguns milhões de dólares. Não lembro agora o número exato. Ou seja, aquela ajuda que a gente deu, o valor que eu cobrei não significou nada em relação à diferença de ROI que ele teve. Foi bizarro. Então, cara, eu destravei completamente sobre isso. Então, muitas vezes eu prefiro fazer uma consultoria no lançamento da pessoa do que entrar como coprodutor, como uma pessoa que vai investir junto. Participar do risco. Porque eu percebo que a pessoa não precisa disso meu, às vezes. Às vezes a pessoa só precisa de uma consultoria. Então, eu deixo bem claro, cara, eu posso ganhar 1 milhão nesse teu lançamento junto contigo, eu posso ganhar só 200 agora. Eu acho que você só precisa me pagar 200. Foi assim com vários experts que eu ajudei. Que massa. E esse negócio da porcentagem do valor absoluto, eu sei que divide opiniões, né? Porque tem gente que prefere pagar porcentagem, mesmo que seja muito maior. E que não conseguiria fazer um cheque de 200, mas conseguiria fazer um cheque de 50% de um lançamento de 1 milhão. E como é que tem sido a sua experiência de ver o comportamento das pessoas quanto a isso? Porque muitas vezes quando o cara escolhe pagar porcentagem, ele está apostando contra ele, né? Porque ele não consegue acreditar que naquele futuro aquilo vai ser mais do que só os 200 que você está pedindo agora. Sim. Faz sentido? Você já viu situações engraçadas assim? Não, tem várias como essa, mas o ponto principal que eu acredito sobre esse assunto é o combinado nunca vai sair caro. Se para você é possível pagar 200 mil e você não quer criar um vínculo com aquele lançador, não quer criar uma espécie de sociedade, mesmo que provisória, tá tudo bem, porque você quer ser dono do seu negócio, você quer que ele entre ali como um consultor e você quer absorver o que ele tem para passar. Tem lançamentos que você pode dar 80% e que não vai dar bom para quem está lançando. Então é muito tênue essa linha. Tem lançador que entrega tudo, a equipe inteira, tráfego, copy, automação, IA, as páginas, edição de vídeo, captação, o cara faz tudo. Quando ele vai para a última linha, se separar os DREs, o DRE dele não dá lucro. Uhum. Ele fez o lançamento todo e ele meio que pagou o time. Talvez se ele estiver fazendo 2 lançamentos, ele tenha um lucro no segundo lançamento. Mas muitas vezes num só ele não tem. Uma folha hoje de lançamento ok é 80 mil. Para você fazer um bom lançamento. É uma folha ok. 80 mil mês. O lançamento vai durar no mínimo 2, porque você tem toda a antecipação, planejamento e depois o lançamento acontecendo. Então, um bom lançamento hoje executado, ele vai custar 120 mil. De time. Sem contar investimento. Então, tem essas nuances para se observar. Então, pagar 50% para o cara é bom ou ruim? Depende. O que ele está entregando? Quem ele está trazendo junto? O time inteiro? Ele vai entrar no formato de sócio, mas sócio daquele projeto, porque as pessoas confundem. Eu posso ser sócio de um projeto, posso ser sócio da empresa. Sociedade não significa necessariamente que eu estou sócio no CNPJ. Eu posso ser sócio naquele projeto. Então, eu faço um contrato naquele projeto, estamos sócios naquela aventura, naquela empreitada. Ok. Pode ser num produto, pode ser num lançamento, pode ser num processo de venda. Exato, exatamente. E aí, o combinado não sai caro. Se o combinado era esse, está tudo bem. Agora, o que acontece muito hoje no mercado é, às vezes o expert ele não tem acesso ao que você está fazendo, porque você não sabe se comunicar, você não sabe comunicar o quanto você está despendendo esforços e recursos e ativos para ajudar ele, e na cabeça do expert ele poderia estar ganhando 100%
E, na verdade, ele acha que está desperdiçando isso com você. Ao mesmo tempo, tem casos que o cara está desperdiçando mesmo, porque você está tratando ele como mais um cliente de uma agência. Ou seja, o cara não tem exclusividade, o cara não tem nem prioridade, porque exclusividade é algo mais difícil hoje nesse mercado. Mas prioridade, talvez... Fala disso, cara. Fala qual é a diferença. Porque, ó, eu vou apontar dedos aqui no mercado e trazer um desafio que tem. Bora. E se eu tiver que puxar a brasa pra sardinha de algum lado, sempre vai ser do expert. Quando a gente tem o expert de um lado e do outro lado tem uma agência, ou um lançador, ou um parceiro estratégico, alguém como você, eu sempre vou puxar a brasa pro lado do expert, que tem a voz e que tem a mensagem. Uhum. Isso você já sabe, não é uma novidade pra você. Não. Se tem que tomar um lado, eu escolho o lado do expert. Então eu prefiro o Roser no palco do que nos bastidores. E já contratei nos bastidores, e foi bom pra mim. Só que se eu tiver que escolher um, é o do palco. Faz sentido isso? Faz. Porque é o detentor da mensagem, é o que transforma o mundo. Só que esse cara, às vezes, precisa de um back-end. E eu tô agora pensando em quem tá em casa. E que é o expert. O que eu vejo nesse mercado? O cara não sabe o que ele tem que fazer. Não sabe. E aí ele vai e contrata uma agência. Então ele tava antes da agência fracassado, falhando. Ele tava dando errado, certo? Ele tava sem sucesso. Só que aí ele vai e contrata uma agência ruim. E aí, adivinha, se ele for no melhor lançador do Brasil, o cara vai dizer sim pra ele? Não, vai dizer não. Aí ele vai no segundo melhor, que vai dizer não. Vai no terceiro melhor, vai dizer não. Vai no quarto melhor. Aí ele chega no cara número 140. Aí esse diz sim. Mas será que ele devia dizer sim pra esse 140? Acaba que o profissional que aceita trabalhar com esse cara que tá indo mal, ele tá indo mal também. E aí é cego guiando cego, é o sujo e o mal lavado juntos. E aí esse cara que não sabe nem do que ele precisa, na hora de contratar ele fala, mas você faz tudo? Aí a agência, que também não sabe o que tem que fazer, fala, faço! Só que o tudo que ele contratou, ele nem sabe o que é. E a agência que concordou dizendo que faz tudo, também nem sabe o que é o tudo. Então o tudo que um quer é diferente do que o tudo que o outro dá, mas um tá contratando tudo porque não sabe o que contratar e o outro tá dando tudo porque não sabe o que é. Só que aí, olha que louco, ele tava fracassando antes, a culpa era dele. Agora ele contrata a agência, fracassa também. Só que agora a culpa é da agência. E aí agora ele pode falar, eu tô dando errado porque a agência não tá fazendo. Então antes o fracasso era dele, a responsabilidade era dele. Agora ele continua mal, só que agora é culpa da agência. O que ele não percebe é que quando ele aponta um dedo pra agência, ele tá apontando 3 para ele. Então a falta de responsabilidade, de clareza, de entendimento, de compreensão do expert, quando ele contrata uma agência errada, cara, é o começo do fim. E ele entra num espaço que não tem como dar certo. O que você vê disso, cara? Cara, hoje, diante da complexidade que é fazer lançamento não é fácil, tá? As pessoas vão dizer, lançamento morreu. Não, lançamento como você fazia antes, de uma maneira simples, enfiar um monte de lead no e-mail. Qualquer coisa que você fizesse dava 100 Qualquer mil. coisa dava 100 mil. Né? Tudo dava certo. Pior ainda, se você é da safra da pandemia, aí que você não entende como era antes, que era o normal. Uhum. A pandemia, a gente maquiou as coisas. A gente teve esse papo dentro do grupo, eu estava no Mastermaso nessa época, e quando surgiu a pandemia, a gente começou a bater aquele papo de fudeu para todo mundo. Tem um áudio meu lá, que se um dia você achar esse áudio, eu disse a seguinte frase, cara, a gente vai sair da pandemia mais forte. Se a gente trabalhar, a gente, no mínimo, vai sair mais forte. Meio que deu em mim uma vontade de falar algo motivacional. Eu gravei um áudio 3 minutos lá. Um dia eu vou tentar achar esse áudio. E o que acontece? Quem veio da pandemia, na verdade, colheu facilidade, porque estava todo mundo em casa, né? Todo mundo estava na internet. Ninguém em restaurante porque não podia, ninguém saía porque não tinha para onde ir. Então, se você é tipo, sabe a geração X, né? Existe uma geração dos lançadores e dos experts que entenderam o que é lançamento, o que é perpétuo, o que é mercado digital nessa fase. Esqueça isso. Você tem que entender o seguinte, existe um momento real, como as coisas funcionam de verdade entre 2019 e 2010 e como as coisas voltaram a funcionar de verdade entre 2023 para até hoje. Vamos colocar assim mais ou menos. Aquela frase de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, é verdade. Isso aconteceu na pandemia. Sim. E aquela frase de que quando a maré desce, você vê quem é que estava nadando pelado, é verdade também. E foi o que aconteceu no pós-pandemia, né? Muito bom, muito bom. Então, basicamente eu acho o seguinte, o cara que está começando, ele pode ser um cara muito bom, ele pode ter doutorado, ele pode ter isso, pode ter aquilo. O que o expert precisa? Ele precisa ter autoridade e audiência em um problema que ele resolve. Então tem muito expert que é genérico.
Ele tem muito seguidor e ele fala de muita coisa. As pessoas gostam dele, ele é fofinho, ele é gente boa, ele tem empatia, mas não está claro qual transformação ele provoca Muitos no mundo. influencers são assim, pessoas famosas. Muitos. Inclusive, Inclusive, de seguidores. eu recebo mensagem assim todos os dias, tá? Inclusive ontem, eu posso te mostrar aqui, eu tenho uma menina de 3 milhões de seguidores que, eu quero que você me lance, blá, blá. Eu disse, é meio maluca. Quando eu entrei, ela era maluca mesmo. Ela aborda pessoas na rua dando em cima. Sabe essas pessoas que quer gravar um take da pessoa constrangida, uma pegadinha? E ela quer ser lançada porque tá com 3 milhões, mas não vai, ela não tem nada para ensinar. A não ser como fazer uma pegadinha assim, como estruturar para fazer uma pegadinha e ter 3 milhões de seguidores. Eu não acredito nisso. Então tem muito expert que tem muitos seguidores, tem fama, tem tudo, mas ele não tem, né, um método, claro. Uhum. Mas eu preciso ter um método escrito. Não, cara, mas é algo que você já faz presencialmente. O online não é uma mágica. O online é só uma forma, né, de entrega e multiplicar essa entrega. É uma forma de entregar aquilo que eu já faço e uma forma de entregar aquilo para muita gente em um curto espaço de tempo. É basicamente isso. A mágica do online não é porque é diferente do presencial. É porque eu entrego para muita gente. É porque eu entrego para muita gente rapidamente. E é porque eu posso também tirar da mão dessa pessoa rapidamente. É um acesso. Eu posso... Cara, não tá pagando? Toma. Tá aqui teu bloqueio. É assim que funciona. É diferente de vender uma coisa física. Se eu mandar para você um celular e você não me pagar, vai dar um trabalho pegar esse celular de volta, não vai? Uhum. No online é só corta o acesso. Então, são as facilidades que o online traz, mas o cara tem que ter essa skill no presencial, no físico, no mundo real. Então, se ele não tem essa habilidade, o online não vai criar uma estratégia que vai vender algo que ele não tem. O online não mascara mentiras. Tem gente que usa o online, e a gente está cheio de gente assim no nosso mercado, que usa o online para mascarar, criar uma cópia, na hora da entrega, aquilo não se sustenta. Uhum. Mas se você quer criar um negócio realmente que vai se sustentar, você precisa ter consistência, precisa ter algo que realmente é palpável, que é tangível. Aí voltando para o ponto que a gente estava. Se eu tenho isso, o cara ele vai querer um lançador que ele acredita ser na altura dele. Só que o conhecimento não é a principal diferenciação dele. Porque muita gente detém aquele conhecimento. Uhum. A diferenciação dele está cada vez mais commodity. Então, esse cara precisa ter autoridade, esse cara precisa ter audiência. Isso aqui é o que o lançador está buscando no cara. Porque conhecimento, eu vou na faculdade, encontro lá alguém que tem doutorado de não sei o quê, vou lá, acho alguém que... Tem várias pessoas frustradas com conhecimento infinito na mente, mas que nunca deram certo no online ou no físico, não tem? Então, o conhecimento em si é uma coisa. Os títulos, outra coisa também completamente diferente. O que interessa é a autoridade percebida e audiência. É isso que o lançador está olhando, porque ele já olha e diz, pô, esse cara... Um pouco de carisma, né? Claro, um pouco de magnetismo. Com certeza, com certeza. Tem gente que tem audiência grande, mas a palavra dele não vale muita coisa, né? Então, tem uma outra métrica que esse lance de influência, né? Mas que normalmente, quando o cara tem audiência, é difícil ele não ter algum carisma. Então, por isso que eu não boto como um pilar, porque meio que está embutido ali. Não estou dizendo que todos têm, mas faz sentido? Uhum. É muito difícil o cara que é... Essa menina que você falou, ela tem 1 milhão de seguidor. Sim. Só que ela não tem uma influência sobre eles. Não, zero. Ela tá ali... Pra divertir a galera. Pelo entretenimento. Eu não sei o nome que eu posso dar isso, mas é um scoreboard aí, é um ponto importante, né? Sim, exatamente. É melhor alguém que tenha 1/10 dessa audiência, ou 1/100 dessa audiência, mas que tenha uma influência maior sobre aquelas pessoas. Sim, você pode criar meio que um lead score disso. Isso. Você vai pegar, esse cara ele não tem tanta autoridade, mas ele tem uma audiência absurda, mas ele tem um conhecimento muito bom, então eu posso trabalhar a autoridade dele. Sim. Mas tem gente que não tem como você melhorar a autoridade, porque o próprio trabalho que ela faz na internet é contra qualquer tipo de autoridade. Uhum. Ela destrói a autoridade dela se colocando pejorativamente numa determinada situação. Então, não tem como trabalhar a autoridade de uma pessoa que vive ali para fazer react de falar mal dos outros. Qual a autoridade que essa pessoa tem? Uhum. Né? Então, quando esses caras se encontram, eles têm expectativas. E como você falou, o cara aqui acha que tudo é o que está na cabeça dele, tudo está na cabeça desse cara aqui também. Esses dois, eles têm uma total falta de alinhamento de expectativa. Exato. Porque toda relação, ela só se sustenta quando eu tenho
expectativas claras. Um casamento, ele precisa de um ritual. Se você não casa ali de fato, você não casou, você não assinou um papel. Existe ali papéis, deveres, direitos dentro de um casamento, não é assim? Isso meio que está num contrato nupcial. Uma relação de pai e filho, você não teve um contrato, mas existe uma cultura em cada lugar que você nasce que rege a expectativa que um filho tem com o pai e o que o pai tem com o filho. Uhum. Mesmo que isso não esteja no contrato, isso pode estar enraizado numa cultura. Uhum. Então, o ponto aí é, as duas pessoas aqui vão entrar no relacionamento e não entendem o que é que se espera um do outro. Então, são dois completos desconhecidos que acontece no digital, que é pessoas vão virar sócias e elas não têm um histórico do porquê vai virar sócio. E isso vira uma espécie de casamento indiano, né? Uma coisa que é meio que por necessidade. Por uma coisa lado, arranjada, uma né? arranjada e não por amor. Sabe? Então, cara, olha para isso aqui e diz, pô, esses caras se conheciam antes? Não. Eles têm um amigo em comum? Não. Por isso que uma das coisas que eu falo é, cara, o melhor lugar para você estar é dentro de uma mentoria do Mastermind, porque lá dentro vocês vão começar a se conhecer, tem um mentor ali dentro que filtrou as pessoas que estão ali dentro e que vai ajudar numa possível desacordo, numa possível situação. Então, se você encontra o cara num evento, um evento presencial, você nunca viu essa pessoa, eu sou lançador, eu sou expert, bora fazer vamos estar junto. Dá muito mais errado pela, vamos chamar assim, aleatoriedade de como eles se encontraram do que qualquer outra coisa. Então, para mim, o ponto principal é a aleatoriedade. O segundo ponto é a falta de conhecimento do escopo de que cada um tem que fazer. E aí, meio que vira o que o cara que estudou mais sabe. Então, às vezes, o cara da agência, ele frequentou mais eventos, ele já lança outras pessoas, ele vira meio que... a mais. Exato. Ele e aí, da coisa, ele vira o cara que está tocando a relação. Eu que conheço isso, eu já lanço fulano, deixa comigo. E o que o expert normalmente quer, e é um defeito da maioria dos experts... É delargar. É dizer, eu só preciso gravar, só preciso fazer meu conteúdo. Só quero focar no meu conhecimento e eu quero que alguém faça tudo por mim. O problema tá no tudo, meu irmão. Tudo. Velho, tem expert que depois que tá fazendo dinheiro, fazendo 100 mil por mês, sozinho. Aí bota uma agência e começa a faturar 20 para dividir para 2. Porque ele começa a esperar que esse expert faça coisas melhores do que ele fazia. Mas qual é o ponto que eu defendo? Que esse expert não, que essa agência. Que essa agência. Essa agência aqui, ela na verdade, ela tem que olhar o que é o monstruoso. Eu vou olhar para isso aqui e vou dizer como é que eu potencializo isso. Qual é o buster disso? Onde que eu posso expandir? Onde como que eu posso... Então, esse cara aqui é arrogante... Levar gasolina para onde tem fogo, né? Exato. Esse cara aqui, ele na arrogância dele, já lancei fulano, já tenho aqui 2, 3 clientes, ele vai dizer, não, eu vou aplicar o método. Mas às vezes esse cara aqui, batendo cabeça, ele encontrou o melhor método para o público dele, para a situação dele. Então, às vezes, o que esse cara precisa é como é que eu adapto o que eu sei e respeito e honro o que esse cara já fez até aqui. Aí eles começam a olhar um para o outro com empatia. Não, eu sou o lançador e deixa comigo. Eu sou o expert e deixa comigo. Cara, é uma sociedade. Uma sociedade, ela tem que ter uma cultura, ela tem que ter uma missão, valores, ela tem que ter várias coisas alinhadas, porque a partir dali, teoricamente, deveria ser uma empresa. E uma empresa sem cultura, sem valores, sem alinhamento de futuro, ela é só um projeto tentando sobreviver. Animal, Rose. E você trouxe um ponto importante que você falou, cara, para ter uma estrutura de time para tocar um projeto, cara, uma estrutura mínima hoje, considerando a competição de hoje, é 80 mil. Cara, como que distribui esses 80 mil? A gente está falando de time, tudo bem? Tá. Mas qual que seria, então, a estrutura mínima viável para tocar um projeto? Vamos supor que... Ou seja, só colocando em outra forma a mesma pergunta. Esse expert que não quer depender de uma agência, esse expert que não quer ficar nas mãos de um lançador, esse expert que quer começar a montar o próprio time dele. Tá. Quem que ele tem que contratar? Qual é a estrutura mínima viável para ele seguir o caminho dele? Tá, vamos lá. Eu vou considerar, porque tem premissas para a gente poder responder isso. Porque a premissa poderia ser, esse cara só vai fazer mentoria, esse cara só vai fazer perpétuo, esse cara só quer fazer 4 lançamentos por ano. Eu vou pegar a premissa que eu defendo. São 5 funis que você precisa para fazer múltiplos 7 dias por ano e com certeza com esses mesmos 5 funis você faz 8 ou múltiplos 8, dependendo da intensidade que você coloca e do quanto você acertou no produto, na audiência e em tudo mais. Primeiro, um funil low ticket de entrada
para você poder captar leads. Na ideia de que esses clientes que compraram low ticket, na verdade, você vai entender que eles são leads pagos, leads que vieram através de algo que ele abriu a carteira. É um abre carteira. Então, o low ticket que se pague e que eu possa criar um tripwire nele, que eu possa vender outras coisas via upsell, via order bump, e aquilo se tornar até lucrativo. Então, eu posso ter um produto hoje de R$20. O Wendel, por exemplo, tem um e-book de R$20 e ele faz mais de 1 milhão por mês com lucro no e-book de R$20. Então, é possível eu ter esse produto de entrada, mas eu nunca, jamais sustentaria minha empresa em cima disso. Ou seja, a minha empresa, ela vive do e-book. Não, o e-book ela é uma fonte de aquisição de novos clientes que abriram a carteira. Depois eu venho para um perpétuo com VSL. VSL vende até PLR. Eu gosto dessa piada. Então, VSL é uma coisa muito boa. Para vender a tanta porcaria que a galera consegue, e VSL ficou meio queimado porque estava muito associado a PLR, mas VSL é um vídeo, é uma carta de venda em vídeo. Essa é a tradução. Então, basicamente, eu posso usar uma VSL para o meu perpétuo e já começar a monetizar com lucro ali. Eu costumo pegar a VSL e transformar ela na fonte pagadora. Quem vai pagar a conta? A VSL. É a fonte pagadora do meu time e, se possível, da minha estrutura. Se não der certo, tudo bem, mas que pague boa parte disso. Então, hoje eu tenho diversos VSLs rodando que faturam múltiplos 6 dígitos por semana. Às vezes ele bate 6 dígitos num dia. Às vezes, quando o CPM cai, aí todos os números melhoram. Da Maíra Cardi, a gente chegou a bater 250 mil num dia de um VSL. 250 mil reais em um dia, para público frio. O Cardoso Mundo, aí a gente já chegou a bater 70, 80 mil num dia. Da Lúcia Barros, a gente faz também de procrastinação, bate de 30 mil, já chegou a bater mais de 100 mil por dia. Então, é uma montanha russa que depende muito do quanto está o CPM, a atenção da galera, momentos. Mês de janeiro é bom, porque você pode estar com a VSL voltada para o começo do ano, para a vida nova. Então, mas vai estar ali trazendo para a gente um faturamento previsível. E eu posso ter múltiplas VSLs, inclusive, que eu não apareço, mas que no final das contas eu entrego, para que eu possa ter uma espécie de capilaridade ali. Então, VSL para mim é um pagador de conta. Daí eu venho para lançamento. 3 a 5 lançamentos por ano. De preferência 4. Tem gente que quer lançar todo mês, tem gente que quer lançar toda semana. Isso não é lançamento. Lançamento envolve movimento, lançamento envolve uma série de narrativas que precisam ser verdadeiras. Como é que eu digo que vou abrir o carrinho e fecha e você vai vir com a narrativa de que não abre de novo e na semana que vem ele está abrindo de novo? Mas tem uma forma do líder não ver, mas você está vendo e Deus está vendo. E seu time está vendo. Sim. Né? Então, ser impecável com a palavra é uma das coisas que você fala bastante. Eu li o livro por sua indicação, né? Os 4 compromissos. Você me deu, né? Exatamente. Os 4 compromissos. Então, eu não estou sendo impecável com a minha palavra. E isso reflete no comportamento e na cultura do meu time. Então, o lançamento é para fazer 4 vezes no ano. Vamos chamar assim, ideal. A cada 3 meses é o tempo razoável para se fazer. Como eu toco lá, 4 turmas do Vida de Mentor por ano. Lançamento é pico de caixa. Mas lançamento não é uma empresa. Nunca foi. Eu nunca vi Érico dizendo que é. Se alguém me disser, eu tenho um vídeo do Érico dizendo lançamento é uma empresa. Você não vai achar. Tá? O lançamento ele foi pensado para criar pico de caixa. Na minha situação lá atrás, 2015, quando teve todo o problema com a Dilma, o mercado imobiliário quebrou, o dinheiro sumiu, eu tinha agência de publicidade, e os clientes, a primeira coisa que cortou foi a agência de publicidade. Eu disse, velho, eu vou fazer lançamento, porque, 100 mil reais eu faço aqui. Na minha situação, fazer 100 mil reais eu estava rico. Então, fazer 100 mil reais, não é uma empresa. Ok, não é uma empresa, mas te dá pico. E se você tiver outros funis que te dão previsibilidade, esse pico te dá tranquilidade, te dá possibilidade de comprar um bem que você está querendo comprar, dá possibilidade de você dar entrada num apartamento, dá possibilidade de você fazer tanta coisa, cara. Ou fazer o que você quiser com o dinheiro. Então, o meu esquema hoje, e esquema não é, porque o brasileiro tem formato, mania de... né? Desenho. Desenho. Esquema no sentido de estrutura cara, eu tenho
esse funil de entrada, eu tenho o VSL que paga as contas e tenho um lançamento que me dá o meu estilo de vida. E meu estilo de vida é caro, irmão. Tem os carrinhos aí. Não, esse relógio custa um lançamento. O seu também. Isso não sei, dificilmente você compra um relógio desse se você vai fazendo perpétuo, só perpétuo. Que papo, cara. Que papo. Dificilmente. É muito difícil. Eu conheço pouquíssimas pessoas que faturam milhões com perpétuo, é a verdade. Perpétuo não é um conjunto de coisas, é um empilhamento de funis dentro da sua empresa digital que vai te dar essa liberdade. Então, a partir do momento que eu faço o lançamento dá certo, eu posso me presentear. Porra, eu ganhei 2 milhões no lançamento, porque eu não posso comprar um relógio de X. Se isso me deixa feliz, se isso faz parte do meu... Não porque você tem que comprar, porque disseram que você tem que ter um Rolex no digital. Tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nem Rolex eu tenho. Então, daí você tira. Porra, beleza. A partir de agora eu tenho um próximo patamar para ir, que é mentoria. Então, você criar sua mentoria vai te possibilitar ajudar pessoas num nível muito mais profundo. Você pode dizer o que quiser, cara. Não dá para gravar tudo que você é capaz de dizer para o mundo num vídeo gravado. Não dá. Tem coisas que são circunstanciais. Eu gosto de mentoria porque mentoria é circunstancial. Esse cara está passando por isso. Tempo de mesa, né? E aí eu vou pegar, como o Murilo Gun fala, uma combinatividade de coisas e repertórios que eu tenho e vou dizer esse cara o que eu faria no lugar dele. Eu nem digo, cara, isso aqui é o certo. Eu digo, cara, isso aqui é quem está acertando faz. E eu conheço muita gente. E é o que eu estou fazendo. Agora, se você quiser tentar do seu jeito, é outro caminho, né? É um caminho que você está tentando e você pode pagar um preço por isso. E tá tudo bem. Se você acha que perder 1 milhão é o custo do seu aprendizado, eu já perdi vários milhões sendo teimoso, né? Ano passado eu era um cara menos treinável, né? Então eu fui amolecido com o tempo com mentores que eu tive como você e muitos outros. Cara, se eu tenho essa estrutura, é muito difícil dar errado, Vitor. É muito difícil. Tá? É muito difícil. Ah, está faltando qual? O evento presencial. Por que não? O evento presencial me conecta diretamente com a pessoa, me conecta diretamente com ela, olho no olho. Ela vê que eu sou de verdade, ela vê que eu não sou o cara que está lendo só teleprompter, é o cara que fez tudo scriptado. Não, cara, não dá para você ser uma pessoa de mentira no evento presencial. Dá para você fazer uma palestra de mentira. Mas 2 dias num palco falando com a galera o dia todo é muito difícil, cara. E quem é de mentira, a gente sabe. Tem vários eventos aí que aconteceram no mercado que os caras de mentira, quando sobem no palco, dá merda. Quer saber se o cara é de mentira ou de verdade? Coloca ele 2 dias num palco. O cara de mentira, ele não consegue sustentar uma falsidade durante 2 dias, cara. 1 hora as coisas começam a ficar desconectadas, 1 hora a coisa começa a não bater, 1 hora ele erra um número, 1 hora ele erra uma frase, 1 hora a cronologia das coisas não bate, 1 hora o faturamento que ele falou e depois... Cara, 1 hora cai. E eu gosto do evento presencial, que é autoridade, é geração claríssima de autoridade. Depois que eu termino meu evento, não tem nada que eu faço que me traz mais feedbacks do que o evento presencial. E não tem nada que eu consiga vender mais tranquilamente bem um produto de 60, 100 mil reais do que no evento presencial. Porque a pessoa realmente ela parou para se conectar comigo durante pelo menos 20 horas. O watch time é grande, né? É muito grande. Interromper rapidinho só para fazer uma chamada para você. O Roser começou a história comigo lá no Maestria. Depois ele veio para a Mentoria, que é o programa em que eu ajudo as pessoas até chegar nos 7 dígitos. E depois ele foi para o Mastermásio, que é o meu grupo mais avançado. Eu não sei em que momento você está na sua jornada empreendedora, mas independentemente se você está no início, do zero absoluto, ou se você já fatura milhões como ele, eu quero convidar você para conhecer os meus programas. Entra então em victordamasio.com.br/VDcast, me fala um pouco sobre você e sobre o seu momento, eu vou apontar um caminho para a gente trabalhar junto. Então só recapitulando. Um produto de entrada baratinho que paga o tráfego e aquisição de audiência. Isso. Uma VSL, Video Sales Letter, um vídeo direto ao ponto de 12, 14, 20 minutos que venda algo que seja o quê? De 1.000, 2.000 até... 397 a 797. Dá azar isso aí, fica até nervoso, mas tudo bem. Dá. Tá, então produto de entrada de R$20,
produto de 700. 20 a 97, 20 a 100. Tá. Um outro que vende algo de 497 Isso. no Perpétuo, que vai pagar o time. O terceiro é o lançamento, que vai estar o seu lifestyle. O quarto é a mentoria, que você vai poder trabalhar de forma mais profunda com as pessoas. E o quinto é o evento, Evento que você presencial. vende a mentoria, né? Também. Interessante. E nesse formato você faturou quanto no ano passado? Ano passado, na parte digital, só do meu, Sim. 32 a 35. Que massa, cara. Porque eu não quero fazer conta de marqueteiro, né? Tem dinheiro para receber. Então vamos Botou no bolso, né? tranquilamente 32. Que massa, Tem gente que cara. paga divide, tem gente que paga. Feliz, cara, de poder testemunhar e acompanhar o seu crescimento. Eu lembro lá atrás, quando você nem pensava em ser o Roser, né? Por assim dizer. E ver onde você chegou, dá muito Não gosto, pensava né? mesmo. Não tinha nem condição. Para fazer 5 funis, eu preciso, no mínimo, de uma pessoa de cada papel. Não dá para sobrecarregar. O que quer dizer uma pessoa de cada papel? Cada pessoa cuida Porque de uma dessas tem coisas, é gente isso? que é capaz de fazer o papel de mais de um. Por exemplo, eu posso ser um copywriter que também é estrategista. Mas então quais são os papéis? Você falou dos 5 funis. Gestor Pra de sustentar projetos, isso. para ele Aí te ajudar a cuida dos montar o 5? time. Cuida dos Cuida 5? dos 5. Gestor de projetos consegue. Gestor de projetos para cuidar do time e dos funis e de todo enrosco que vai ter ali de escopo e cronograma. Começo montando o time pelo gestor de projetos, porque ele vai te ajudar a construir o time. Se você monta o time e depois solta um gestor de projetos, é uma bagunça. Pode acontecer? Pode, até porque você pode começar com esse cara e esse cara sair, você vai ter que botar um gestor de projeto depois. Mas o melhor caminho começa pelo gestor de projetos. 2 copywriters. Se possível, 3. Por que 2? Porque, cara, tem o cara que vai estar mais focado na mensagem que chega no cliente e o cara que está mais focado nas ideias e na concepção. Se esse cara fizer as duas coisas, vai dar merda. Tá, o que é o quê? Pra ficar claro. Concepção é pensamento de ideias, narrativas, situações que vão gerar as copies, que são as mensagens que de fato chegam nas pessoas, que a gente chama de mensageria. Então tem um copywriter que ele vai pegar a concepção e vai dizer, pô, eu preciso transformar isso aqui na sequência de e-mails, preciso transformar isso na sequência do WhatsApp, preciso transformar isso numa coisa que vai virar um post, numa coisa que vai virar uma mensagem que chega no cliente, um correio. Pensa assim, eu tenho um estoque de coisas aqui, mas chega um momento que o carteiro precisa pegar e entregar na mão do usuário. Então um concebe a ideia, o todo, essa massa assim, que não tem exatamente uma forma, mas tem uma direção. O outro pega essa direção E começa a e transformar cria as cartas, né? as coisas tangíveis. Seria um sênior e um mais iniciante? Cara, um sênior, um pleno, e dá para ter um júnior? Dá, mas eu não contrato um copy júnior, eu prefiro contratar uma pessoa que queira se tornar copy e aprender na empresa. Tá. O meu copy sênior hoje, ele tá comigo há 6 anos e ele começou como júniorzinho. E hoje é meu sócio em diversos projetos. Legal. Porque ele absorveu do zero a cultura, não veio viciado de várias situações de empresas anteriores, muito mais simples. Massa. Gestor Então, de tráfego. um gestor de projetos, 2 ou 3 copywriters. Um gestor de tráfego, Um gestor de tráfego. inicialmente, se Ele possível cuida de 2. tudo? Se possível 2, mas um dá para começar. Se Por for quê? 2, separa Um como? gestor de tráfego hoje, normalmente, ele atende mais de um cliente, para você ter ideia. Se ele for exclusivo seu, ele dá conta dos 5 funis tranquilamente. Tá bom. Tranquilamente. Agora, é sempre bom ter 2. Sempre bom. Mas isso vai aumentar a folha lá para um patamar que talvez não seja o momento do cara. Se for separar em 2, é o quê? Um pega o lançamento, outro pega o perpétuo? Cara, se for separar em 2, um vai ser mais operacional, de subir vídeo, campanha, atualizar video view. Tem umas coisinhas que são bem operacionais. E tem uma coisa que é mais estratégica. Quanto eu invisto nesse remarketing? O cara que sabe olhar para o criativo, saber se o criativo atende à função daquele momento. Porque tem gestor de tráfego que só sobe o que manda. Ele tem lá, pega, sobe e não pergunta nada. É o que vai rodar. E dá o com a IA, feedback. né? Esse cara aí vai morrendo, vai? Vai morrer. E aí o cara vai dizer o seguinte, porra, ele nem olha se o criativo é legal para aquela fase do lançamento. Então eu gosto de ter no meu time pessoas que são copywriters, mas que são estrategistas, pessoas que são gestoras de tráfego, mas que são estrategistas. Porque ele consegue ver aquilo e dizer que está errado. Ele não é só um cara que informa números, porque para informar número eu posso... Faz um dashboard. Faz um dashboard. Ah, o CTR está baixo, o que é que faz? Faz mais criativo para tentar aumentar. Ah, o CPM aumentou, porque a gente está em Black Friday, que é a frase clássica do show do projeto, de show de tráfego.
Não, cara, vamos ver. O CPM tá igualzinho ao ano todo, não tem nada a ver com... Então ele não pode ser só um cara que informa números. Ele tem que ser um cara que pensa e vê por que está assim. Precisa de um cara de automação hoje, é impossível. Hoje é impossível, você não tem um cara que manja de ManyChat, ActiveCampaign, é impossível. Tá? Não dá para viver só de broadcast, ou seja, só pegar a base e sair disparando naquele horário. Não, cara, tem que estar tudo automatizado, porque hoje você vai ser, a automação vai ser uma espécie de concierge do lead, né? Do início ao final do lançamento, do início ao final daquele ciclo do perpétuo, não interessa. Então eu vou automatizar aquilo para eu ter mais, né, otimização e o cliente ser respondido num time mais rápido. Nossa. Preciso de pessoas de infra, porque não adianta você contratar um cara que faz uma página bonitinha, mas ele tem que botar numa infra bacana para rodar bem, porque o Connect Rate é um dos pontos mais importantes do ecossistema do digital. Você precisa que ele saiba otimizar dentro da tecnologia que ele trabalha, seja o WordPress, seja na mão ali fazendo HTML puro, ou seja usando Grid Page, que seja. Ele é o cara que tem que saber otimizar aquela página para carregar em 1 segundo. Então, um bom cara de infra, no máximo em 1 segundo. Você tem ali o cara que provavelmente hoje já entende de IA. E um erro das empresas hoje é: eu vou ter um cara de IA. Não, todo mundo tem que ser de IA hoje. Como é que você não vai perder seu emprego? Sendo de IA também. Só que você não vai ser de IA para demitir outra pessoa e substituir. Você vai ser de IA para que o que você faz seja feito 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido, cara. A régua está subindo com a IA. A IA não tem necessariamente substituir pessoas e etc. A IA está colocando um novo patamar, um novo piso. A partir de agora, o piso é mais alto. O mínimo medíocre aceita é isso aqui. E o que você está fazendo agora é abaixo do medíocre. Vê que louco. Então a IA ela eleva o nível do medíocre para que as pessoas sejam excepcionais a partir dali. Isso que a IA, de fato, é como você tem que entender. Cara, meu time com isso já é um time que consegue tocar as coisas. Tem outros papéis? Tem. Mas são papéis menos relevantes. Dá para começar um bom lançamento através disso. Claro, não estou falando aí de audiovisual, porque audiovisual não precisa nem falar. Tudo que a gente faz é audiovisual. A gente grava, a gente edita, a gente posta. Então você precisa de design, você precisa de editor de vídeo, você precisa de pessoas que vão cuidar dessa parte. Muito bom. E se o cara não tem esses papéis dentro da empresa, ele só tem que entender que é ele que está fazendo tudo isso aí. Exato. Eu fui essa pessoa. Pequena, né? Eu fui essa pessoa. Eu preso. Eu preso. Eu preso. Eu preso. Eu preso é eu preso. Que massa, Roser. Amigo, maestria, depois evento, depois mentoria, depois mastermind. Cara, tem 3 coisas que você pode compartilhar de coisas práticas que você viu lá e aplicou e resultado que teve, cara. Algo que você possa trazer à luz aqui nesse podcast? Cara, para quem está começando, o maestria é sensacional porque você tem acesso a coisas que você jamais vai acelerar ou aprender sozinho em menos de 5 anos. Então, imagina um cara que tá ali falando alguma coisa que ele passou 5 anos para chegar naquilo. Você não precisa, cara, passar por isso. Você está começando, você consegue entrar ali e absorver coisas assim. É quase que me alimentar à velocidade da luz de uma informação. Eu estou comprando tempo, que é o que o infoproduto, a forma que o infoproduto deve ser vendido, a meu ver, é vender tempo, né? Economia de tempo. E a maestria faz isso. Você tem lá diversas pessoas que estão de um modo exponencial multiplicando o teu tempo, porque nem você seria capaz de gravar tudo aquilo que está lá gravado, porque você não teria condição de ter passado por tudo que eles passaram. Então, o maestria ele te dá uma multidisciplinaridade de caras, de ideias, de funis, projetos, situações, que você vai olhar para lá e vai dizer, cara, vou começar a conectar as coisas aqui, porque eu estou nesse momento, um momento de início, né, no digital. Quando eu fui para a mentoria, foi, cara, eu estou aplicando, mas tem alguma coisa no que esse cara gravou que está faltando uma coisa mais operacional, mais prático, ou uma coisa que não está dito ali porque não dava tempo. O cara gravou uma aula de 40 minutos, ele gravou o melhor que ele pode gravar em 40 minutos. É uma foto daquele momento. É uma foto daquele momento. Então, a partir do momento que o mercado muda, a partir do momento que a ferramenta muda, a partir do momento que as circunstâncias mudam,
tem alguma coisa ali que precisa de um novo caminho, de uma nova situação. O mentor, ao meu ver, é o cara que pega o repertório dele, o repertório de ter ajudado tantas outras pessoas, e ele consegue te dizer, pelo menos ali, no mínimo, qual é o melhor caminho. Porque você vai ter que fazer alguma coisa. Então, porra, eu tenho 3 caminhos para seguir. 2 caminhos vai dar no inferno e um vai dar no paraíso. Cara, eu já entrei nessas portas aqui. Aqui é o inferno, meu irmão. Não vai por aí, não. E normalmente o caminho mais fácil, o caminho mais bonito, o caminho que mais parece o paraíso é o que vai dar no inferno. E o caminho mais difícil, que mais parece o inferno, é o que vai dar no paraíso. Então, normalmente, quando você não está com o mentor, você escolhe o caminho mais fácil, você escolhe o atalho, você escolhe o que parece ser mais tentador. E o mentor está ali para te dizer, cara, eu já passei por isso. Gente, vocês estão aqui comigo, alguém já passou por isso? Aí vai ter 3 caras ali nessa mentoria que dizer, cara, eu já passei por isso, deixa eu contribuir. Irmão, não vai não. Sabe? É como uma ideia louca assim, alguém que diga assim, cara, eu tô pensando em pegar todo o dinheiro que eu tenho, 1 milhão, e investir em tráfego no TikTok. Cara, quanto tu já investiu no TikTok? Quanto tu tem de experiência de traqueamento para saber quantas pessoas compraram de lá? Ah, não, porque ela tá barato, o CPM tá R$1 e... Cara, faz o próximo lançamento, bota 50 mil lá, mede isso, começa a ter propriedade. Então, isso, por exemplo, seria uma ideia merda que eu poderia chegar para você e dizer, vou fazer isso. Aí você vai chegar para mim e vai dizer, cara, não faz isso não. Sabe? Tem várias contribuições que eu tive lá durante a mentoria, e uma delas, com certeza, foram sobre caminhos de não seguir. Mais do que o que seguir, mas um de não ir. Isso importa muito, cara. Isso tem um valor, uma sabedoria que não tem preço. Já no Mastermind é conexão, para mim, que foi quando eu entrei no Mastermind. Conexão, eu acho que tem tudo a ver com quando você entra num nível desse. Porque você se conecta com as pessoas que estão fazendo algo lá no topo. E não é uma aula dela que vai me destravar. Às vezes eu olho a aula toda e, porra, bacana, eu já faço isso. Mas na hora do almoço, ela decide contar uma outra coisa que está fazendo que não foi da palestra e que aquilo mudou meu negócio. Ou alguém que eu me conecto e digo, vamos fazer um negócio junto, que o Mastermind me proporcionou diversas pessoas para lançar junto e deu muito certo. Muito certo quer dizer quantos milhões? Cara, dezenas. Algumas dezenas de Algumas milhões. dezenas. Que massa, amigo. Então, se você está aqui nesse podcast agora e fica pensando, nossa, é caro. Não, eu não consigo ver nada caro de algo que você consegue extrair valor. Agora, você precisa estar no seu momento. Seu momento é para onde agora? É para uma mentoria, para um mastermind? Até porque dificilmente eu acredito que você pode ter 200 mil na mão e dizer, Vitor, eu quero entrar no mastermind. Se ele vê que não é o seu momento, você não vai estar lá dentro, cara. É verdade. Porque não é sobre quem tá. É sobre quem não tá. O poder de um grupo não tá em quem tá no grupo, e sim em quem não tá. E eu aprendi isso com você. Que massa, amigo. Me fala uma coisa, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? @Holzer com H, OLZER, Felipe com 2 P's. Massa. Instagram é o melhor lugar. Instagram é o melhor lugar. E do Instagram a gente segue para outros, aponta para todos os lugares, né? Beleza. E uma última pergunta. Mesmo com o monstruoso, mesmo com as suas técnicas de RSVP, você não consegue 100% de abertura. Ou 100% da pessoa tá lá, na live. Ou quando você faz um stories, não tem como 100% dos seguidores verem aquela mensagem. Mas se você tivesse a chance de deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Não pare. Não pare. Porque todo dia você acorda pensando em parar. E é normal. Todo mundo. Você pode pegar o cara bilionário, você vai perguntar para ele, você já pensou em parar? A resposta dele vai ser, todo santo dia. E eu vou dizer para você, não pare. Porque como diria o Wendell,
lá na frente a conta fecha. E fechou, né? E fechou. Glória a Deus, amigo. Grato pela sua contribuição e por tudo que você compartilhou aqui nesse VDcast. Tamo junto, irmão. Você contribuiu muito, não só pro meu lado profissional, mas pra minha vida como um todo. E eu honro isso, você sabe que sou muito grato pela sua vida e pela atenção, né, que você tem com as pessoas. Eu acho que essa atenção é algo constrangedora, né? Você saber que tem alguém ali preocupado com você, independente de qualquer coisa. Isso é massa. Eu acho interessante quando falam do preocupar, né? Eu não me preocupo com você, não. Eu só tenho uma filha, a Isabela. Eu me importo com você. Boa, Se importar é diferente de se preocupar. Eu zero me preocupo. Eu nunca me preocupei com você, mas eu sempre me importei e sigo me importando. Gostei. Peguei o código. Bom demais, amigo. Deus abençoe. Tamo junto. Se você estiver assistindo no YouTube, é só clicar aí para conhecer também a história do Thales Kinderé e do Wendel que a gente citou aqui nesse episódio. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.